altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudo. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade após a prece ao estudo do livro A Gênesis. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus 18, 1-5. Mestre Jesus, aqui nos reunimos novamente em teu nome, Senhor, buscando o teu amparo e o amparo dos benfeitores desta casa de amor que em teu nome evocamos, o altivo, com os espíritos guias da nossa casa de amor, o SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, iniciamos, Jesus, os estudos da manhã de hoje em torno da Gênesis. Que assim seja. Vamos lá. A gente está no capítulo 6, intitulado Astronomia Geral. E hoje nós vamos ver sobre as estrelas fixas. É um capítulo bastante técnico, onde já estudamos vários subitens, tais como o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea e hoje as estrelas fixas. Vamos lá. As estrelas denominadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão afastadas como geralmente se supõe, e qualquer influência gravitacional, as estrelas denominadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão afastadas como geralmente se supõe de qualquer influência gravitacional. Ao contrário, todas elas pertencem ao mesmo agrupamento de astros estelares. Este agrupamento não é outro senão a grande nebulosa da qual fazemos parte, cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal os reúne em uma mesma família. Entre esses diversos sóis, a maioria está como o nosso, cercada de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em tamanho e em riqueza que o nosso, e o papel
que desempenham no universo é muito mais importante. Do mesmo modo, são cercados por planetas em grande número e superiores aos nossos. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados pelos seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza deu funções inteiramente diversas das que cabem ao nosso Sol. Lá, os anos não são medidos pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos iluminados por uma dupla luz receberam em partilha condições de existência inimagináveis para os que ainda não saíram desde pequenino mundo terrestre. Outros astros sem cortejo, privados de planetas, receberam as melhores condições de habilidade que foram dadas a algum deles. As leis da natureza são diversificadas na sua imensidade, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita é o seu eterno atributo. Então ele está falando dessas estrelas fixas. O que são as estrelas fixas? São os astros que têm luz própria, como o nosso Sol. Então, como o nosso Sol, existem vários, milhares, milhões, bilhões de outros sóis. E dessas estrelas, elas, na maioria, têm um corolário de planetas em torno dela. Os planetas não têm luz própria, recebem a luz desses astros. Então, em torno do nosso Sol, tem aí 8 planetas. A Terra é um deles. Sírius é um outro Sol, uma outra estrela, de tamanho muito maior do que o nosso Sol. Tem um corolário de planetas também. Mas tem estrelas que não têm planetas girando em torno de si. Deus sabe o porquê, nós não sabemos. O que nós sabemos, por revelação, é que todos esses planetas são habitados. Nada é feito sem utilidade no universo. Deus não perde tempo. Tudo tem a sua utilidade. Olha o que falta ainda de conhecimento para a gente alcançar, para a gente desenvolver. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e dos seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, galáxia. Então, nós já vimos as galáxias, são nebulosas estelares. As galáxias apresentam um grupo de estrelas com seus planetas. A nossa galáxia, a Via Láctea, é uma delas. Existem outras galáxias no universo, que o olhar dos mais potentes telescópios mal consegue atravessar e que apenas as concepções mais ousadas da imaginação conseguem avaliar. Galáxia que, entretanto, é simplesmente uma unidade no conjunto das galáxias que compõem o mundo astral. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis no espaço. As constelações que se têm figuradas na abóboda do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância em que se encontram da Terra e a perspectiva sob a qual se observa o universo, a partir desse ponto, são as duas causas dessa ilusão de ótica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada encontra-se em um mesmo aglomerado cósmico, em uma mesma galáxia a que chamam Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros
não tenham cada qual o seu movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em parte alguma. Eles são regidos pelas leis universais da gravitação e giram no espaço, sob a impulsão incessante dessa imensa força. Não giram segundo rotas traçadas pelo acaso, mas seguindo órbitas fechadas, em cujo centro se encontra um astro superior. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, por meio de um exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. Pelas observações mais recentes, sabe-se que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, mas que se desloca pelo espaço, arrastando com ele o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Ora, essa marcha não é acidental e ele não vai, errante nos espaços infinitos, extraviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhes são destinadas. Não, sua órbita é medida e, juntamente com outros sóis da mesma ordem que ele, igualmente rodeados de um certo número de mundos habitados, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, translação, como dos sóis que acompanham, é imperceptível a observações anuais, porque muitos períodos seculares seriam suficientes para manter um desses anos astrais. Olha, antigamente se acreditava que ficava tudo parado. A gente olha para o céu, vê tudo parado, mas tudo se movimenta. O Sol tem seu movimento também de rotação e translação. E os planetas que orbitam em torno do Sol, os cometas, os satélites, obedecem a essa mesma movimentação. No universo, tudo é força e movimento. Tudo é força e movimento. O Sol gira, tem o seu giro em torno do seu eixo, em torno da sua órbita, assim como a Terra, assim como todos os planetas, assim como as galáxias. A nossa galáxia não está parada no universo, ela está em movimento. O Sol central, que acabamos de falar, também é um globo secundário em relação a um outro ainda mais importante, em torno do qual ele perpetua uma marcha lenta e mesurada, juntamente com outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que nossa imaginação ficasse cansada de escalar uma tal hierarquia, porque não nos esqueçamos, pode-se contar em números inteiros uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como rodas gigantescas de uma imensa engrenagem. E esses astros, em números incontáveis, vivem cada um de uma vida solidária, da mesma forma que nada está isolado na organização do vosso pequeno mundo terrestre, assim também, no universo incomensurável, nada se encontra isolado. Esses sistemas pareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo, que pudesse abranger o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas douradas levantada em turbilhões pelo sopro divino que faz voar os mundos siderais dos céus como os grãos de areia no deserto. Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que então se descortinaria diante dos nossos olhos seria a criação real, imensa e plena de vida etérea
que o olhar infinito do Criador abrange no seu ilimitado conjunto. Entretanto, até aqui temos falado de uma única galáxia, seus milhões de sóis e seus milhões de mundos habitados formam apenas, conforme já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Então, nós vimos semana passada, você está com o celular aí na mão? Vê aí quantas estrelas, quantos sóis existem na nossa galáxia. Pergunta aí ao São Google. Quantos sóis existem em nossa galáxia, na Via Láctea? Hã? Não, pode dizer. Quantos? Olha, são bilhões e bilhões de estrelas. Ó, de 200 a 400 bilhões de estrelas. Quer dizer, ao cálculo de 200 a 400 bilhões de sóis. 10 sextrilhões de planetas, né? 10 sextilhões de planetas. Tudo se movendo, tudo se movimentando, tudo preso por uma força, a gravitação. Tudo tem uma razão de ser. Com 10 sextrilhões, que eu não sei nem que número é esse, de planetas, vocês acham que só tem vida aqui na Terra? Então é para a gente ver a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do Pai Criador e a nossa pequenez. A Terra é menos do que um grão de areia. Menos do que um grão de areia. E esses desertos no espaço, que chamam de vazios, né? A ciência diz que são vazios. Um imenso deserto sem limites estende-se além do aglomerado de estrelas de que acabamos de falar e o envolve. Solidões sucedem a solidões e incomensuráveis planícies de vácuo se estendem ao longe. As concentrações de matéria cósmica encontram-se isoladas no espaço, como em ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se quisermos de alguma forma calcular a enorme distância que separa o aglomerado de estrelas do qual fazemos parte, dos aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares são raras e estão espalhadas no vasto oceano dos céus e que a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior que aquela que mede suas próprias dimensões. Ora, como já vimos, a nebulosa estelar, que é a galáxia, mede em números inteiros 1000 vezes a distância para as estrelas mais próximas, tomando-se essa distância como unidade, ou seja, uns 600 trilhões de quilômetros. A distância que se estende entre as galáxias, sendo muito maior, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação em suas concepções mais elevadas é capaz de transpor tão prodigiosa imensidão. Essas solidões mudas
e desprovida de qualquer sinal de vida, e de encarar, de certo modo, a ideia dessa infinidade relativa. Agora, isso aqui são dados do século XIX. Hoje, esse vácuo absoluto já sabe-se que não existe, não existe. O buraco negro não existe, ele tem ali, tem alguma coisa se movimentando ali, tem energia. A ciência ainda não sabe. O homem está pesquisando. Agora tem esse telescópio aí, James Webb, né, que é melhor do que o Hubble, trazendo muitas novidades para os astrônomos. Já já teremos aí notícias de seres de outros planetas. Já já. E certamente esses seres nos ensinarão muitas coisas. Uma delas é sobre astronomia. Entretanto, esse deserto celeste que envolve nosso espaço sideral e que parece se estender como os confins recuados do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder infinito do Altíssimo, que muito além dos céus dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. Com efeito, além dessas vastas solidões, rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos esplêndidos, oásis vagam no éter límpido, renovando incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Lá se estendem os longínquos agregados de substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes do nosso céu, aos quais se deu o nome de nebulosas irresolúveis, e que vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas em um ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e se desenvolvem novos mundos, cujas condições variadas e estranhas em relação àquelas que são inerentes ao vosso mundo, lhes conferem uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos podem confirmar. É lá que resplandece em toda a sua plenitude o poder criador para aquele que vem das regiões ocupadas pelo vosso sistema. Outras leis ali estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida e os novos caminhos que seguimos nessas regiões estranhas nos abrem perspectivas desconhecidas. O que ele disse aqui? Que a gente não sabe nada. Eu não tenho como explicar isso para você, porque ele não está explicando, ele está falando do tamanho dessa imensidão que só Deus conhece, só Deus sabe. Por mais longe que vá a nossa imaginação, a gente não consegue assambarcar o tamanho do universo. Não consegue. São milhões de outras galáxias. Eu vi lá no Hubble no outro dia que eles calculam, isso tudo é chute, é número, não tem nada de real. 1 trilhão de outras galáxias. Sabe lá o que é isso? De outras galáxias. A nossa tem de 200 a 400 bilhões de sóis. Agora vocês vejam, que cálculo é esse? É um cálculo quimérico. É um cálculo, um chute. Você variar de 200 bilhões a 400 bilhões é uma variação muito grande. 100%, não é? De 200 a 400, quer dizer, a ciência não sabe, a astronomia não sabe, nós menos ainda. Eles que são pesquisadores, são homens intelectualizados, não têm essa precisão. Isso só fortalece em nós o quê? A crença. Isso só mostra o quanto nós temos que ser humildes, porque somos muito pequenos.
Não sabemos nada, não conhecemos nada. Eterna sucessão dos mundos. Vimos que uma única lei primordial e geral foi dada ao universo para lhe assegurar a estabilidade eterna e que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos por inúmeras manifestações, a que denominamos de forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar agora que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Com efeito, se retrocedermos à origem das primitivas aglomerações de substância cósmica, observaremos que a matéria, sob o domínio dessa lei, já sofre as transformações necessárias que a levam da semente ao fruto maduro e que, sob o impulso das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das suas revoluções periódicas. Inicialmente, centro fluídico dos movimentos, a seguir geradora dos mundos, mais tarde núcleo central de atração das esferas, que tiveram nascimento em seu interior. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, como fez que a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. E se é certo dizer que, sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, também é certo afirmar que é necessário que a substância sofra as transformações inerentes à sua constituição. Olha, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Até os astros, os seres inanimados se transformam. Assim como nós, seres humanos, morremos para renascer e o nosso corpo físico retorna à mãe natureza, esses astros também. É o que ele está dizendo. Ora, eis aqui um mundo que, desde a sua origem, percorreu toda a extensão dos anos, que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se o foco interior da sua existência, seus elementos próprios perderam sua virtude inicial. Os fenômenos de sua natureza que requeriam para se reproduzirem a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo, doravante não podem acontecer, porque a alavanca da atividade dessas forças não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Ora, pode-se pensar que esse mundo extinto e sem vida vai continuar a orbitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como um resíduo inútil pelo turbilhão dos céus? Que ele permaneça escrito no livro da vida universal, quando não é mais que uma letra morta sem sentido? Não. As mesmas leis que o elevam acima do caos tenebroso e que o aquinhoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que o governaram durante os séculos da sua adolescência, que fortaleceram seus primeiros passos na existência e que o conduziram à maturidade e à velhice, vão presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos para restituí-los ao laboratório de onde a potência criadora retira incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E essa morte não será um acontecimento inútil à Terra, nem às suas irmãs. Ela renovará em outras regiões, outras criações de uma natureza diferente, e lá onde os sistemas dos mundos se dissipam, logo renascerá um outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. O que foi que a gente leu aqui?
Aquilo que a gente acabou de dizer. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier que trouxe essa lei, não foi? Então, esses mundos, esses sóis, eles se apagam. Eles têm um tempo de vida. O nosso Sol vai se apagar? Vai. O nosso Sol vai se destruir? Vai. A Terra vai se destruir? Vai. Vai chegar um tempo. Naturalmente, não é o homem que vai apertar um botão ali e vai destruir tudo. Não é isso. Naturalmente. Quantas estrelas já se apagaram no universo? Que a gente vê o brilho daqui, mas ela não existe mais. Mas eu estou vendo a estrela. Não, você está vendo a luz da estrela, ela não existe mais. Quantas? E aquela matéria vai para onde? Ela fica no universo. Ela volta ao manancial de onde se retiram para a construção de novos mundos. Novos mundos são criados, novas habitações. Assim como a nossa terra nasceu, cresceu, tem aqui os habitantes, um dia ela se destruirá, sendo regida por esta mesma lei. E a matéria composta dela se transformará em outros mundos. E nós estaremos habitando outros lugares. Não estaremos mais aqui. Assim, a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas forças. Lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sobre a abóbada da noite, lá onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, o dedo da morte há muito extinguiu esses esplendores, há muito o vazio substituiu esse deslumbramento e recebeu até novas criações ainda desconhecidas. É o que ele está dizendo aqui, o que a gente vê no céu, o brilho, não existe mais aquela estrela, não existe mais aquele lugar. Já se apagou. Ela está tão distante, e aquela luz vem com o brilho dela. É quando você vê um raio, o que acontece? Você vê um clarão, não vê? E depois você escuta o barulho. Não é isso? Por que você vê o clarão e depois escuta o barulho? Porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. E o que provoca aquilo ali? É o encontro de nuvens pesadas, elas se chocam. É como um palito de fósforo que você passa na caixa, aí sai a luz, mas o encontro já aconteceu, aparece a luz depois, e bem depois o barulho. Bem depois o barulho. Mas o atrito já aconteceu. A estrela já se destruiu, já se apagou, mas a luz dela continua lá. Ela está vindo em nossa direção aqui, com a velocidade dela própria, a velocidade da luz. Mas está tão longe, que leva séculos para aquela luz desaparecer. A distância imensa em que esses astros se encontram, que faz com que a luz que emitem, olha aí, leve milhares de anos para chegar até nós, faz com que somente agora recebamos os raios que eles nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra e que ainda admiremos milhares de anos após o seu desaparecimento real. Aquilo não existe mais, mas está tão distante que a gente está vendo a luz ainda. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, dos segundos dos vossos séculos? Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada do Sol? O que é toda a tecnologia que já possuímos,
o conhecimento que já possuímos diante do universo, diante da existência do universo. Não é nada. Não é nada. O que são os séculos, os milênios, diante da criação? Não é nada. É menos que um segundo. Logo, aqui como os nossos outros estudos, reconheçamos que a Terra e o homem nada são comparados com o que existe e que as mais colossais operações da nossa mente ainda se estendem apenas sobre um campo insignificante, diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. Diante da imensidade e de um universo que nunca terá fim. E quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre nós, quando a história atual da Terra nos aparecer como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando ao longo dos séculos incontáveis tivermos habitado esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras eras tiverem sido percorridos em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Olha, é tanta informação que nós não conseguimos assimilar tudo, mas, de novo, isso só mostra a nossa ignorância. Na verdade, aqui o Kardec não está dizendo o que os detalhes, ele está falando do mecanismo, que Deus criou tudo isso, e da nossa imensa ignorância. A gente não tem como saber. A gente sabe que existe. Hoje a gente sabe que o universo continua crescendo, ele está em expansão. Olha como é limitada a nossa ignorância, a nossa capacidade de pensar. Nós somos limitados, somos atrasados. Estamos para esse conhecimento como o orangotango está para o que nós sabemos aqui na Terra. Se botar um orangotango aqui, ele vai saber o que nós sabemos? Vai para as escolas regulares, vai para uma escola de engenharia, de arquitetura, de sei lá do que for? Não, ele não passa de um orangotango. Ah, mas ele tem inteligência, tem, mas a capacidade dele é pequena. Nós não passamos de um orangotango diante desse conhecimento todo. Vamos parar por aqui para a gente não ficar doido hoje? Vamos parar aqui e a gente continua na vida universal na próxima aula. Orangotangos, vamos rezar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado a Allan Kardec, a Camille Flammarion, que com ele escreveu e ajudou na concepção da parte desta obra, de parte dessa obra. Ao professor José Jorge, esses dois espíritos patronos desse estudo. Muito obrigado, altivo, a todos vocês, muito obrigado. Que esses conhecimentos, esses estudos mostrem o quanto somos pequeninos e o quanto temos que ter simplicidade e humildade diante da vida. Agradecemos mais uma vez. Em nome desses irmãos queridos, guias da humanidade, nossos guias, do altivo diretor desta casa de amor, em nome do amor, pois o universo foi criado por amor, amor do Pai Celestial, do nosso amor, Lourdinha, e do amor do Cristo Jesus, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.